Boa noite, Bruno. Aqui é o Paulo de novo. Estou gravando aqui um novo vídeo sobre a sua validação da unidade 1, beleza? E como no vídeo anterior, nós vamos utilizar esse arquivo de validação que contém os requisitos do nosso capítulo 1, beleza? Então, abrindo aqui seu arquivo dentro do Spider, tá? Sua matrícula é o 02. Então, você criou aqui a senha. Vou inclusive ter que ver aqui que eu não lembro qual que é a senha direita. Mas se você configura igual o caderno pede, assim é 999. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro requisito do nosso capítulo seria se o relatório de PDF, pegando as comprovações de itens 1 a 4 da página 13, seria se o Telegram está funcionando, o diretório de Dropbox também. Isso aqui eu vou botar como ok já, porque a gente já teve inclusive uma chamada sobre isso. Dentro da pasta da turma localizada no Dropbox, o arquivo SPRJ, sim, acabei de verificar que você criou seu arquivo. O arquivo segue a regra de nomenclatura estabelecidas dentro do caderno de estudos. Bom, a regra de nomenclatura se refere ao seu número de matrícula, ao número da turma, que é 4724, SPU é 4724, e seu número de matrícula, que seria 0010. Abrindo as propriedades aqui, você configurou o nome corretamente, que seria meu prédio 2022. Muita gente acaba colocando, atualizando o ano, mas a ideia aqui é manter 2022 justamente para manter o padrão e as referências que nós vamos fazer ao longo do livro, sabe? Então, ficou correto aqui. É, voltando aos requisitos. A data de início do projeto está conforme dia 1 de 4 de 2022. Bom, aqui nas propriedades, eu já consigo perceber que é 1 do 4. Só que você acabou colocando no ano de 2024. Então, aqui, ó, você consegue, dando dois cliques sobre ele com o botão esquerdo, você pode, na verdade, alterar manualmente, né? Digitar aqui 22, ele já fica salvo essa data. Então, se você reparar, quando eu dei dois cliques sobre ele, que abri essa janela, ele já aparece aqui 2022, ou eu posso navegar aqui. Essas duas primeiras setas eu navego entre os meses, mas nos últimos entre os anos. Então, como estava em 2024, basta você voltar o ano, que ele mantém a data, dia e mês, e volta o ano. Então, aqui seria 2022, ok? Que é o 1 do 4. Depois que alterar isso, basta apertar OK. Se você reparar aqui, ó, quando a gente pede para puxar o gancho agora do nosso projeto inteiro, ele já puxa agora a visualização desde 2022, que foi onde nós definimos que seria o início do nosso projeto. Então, provavelmente aqui as datas do seu arquivo, eles têm que estar desde o dia 1º de 2022, beleza? Então aqui ficou correto, mas é um detalhe, não, assim, você tem que ajustar isso, mas não é uma coisa crítica, né? Não é uma coisa que vai demorar muito para ser ajustada. Você vai ter que revisar só as datas das atividades e das entregas. Existe o layout nomeado modo 01, que seria o EAP por local de obra. Estou verificando aqui seu arquivo, o modo 001, que é EAP por local de obra. Então aqui a gente tem o pavimento e pontual, certo? Olhando dentro do caderno, a gente pode verificar aqui como seria a criação do modo 001. Vou procurar aqui. Aqui seria sobre definir a data, trabalho direto, ok. Aqui, modo 001, é a P por local de obra. Ele precisa conter os campos código WS, contando aqui então, código WS, que mais? Nome, anotações e pasta de arquivos e documentos. Nome, ok. Abrir aqui, anotações, referência de documentos, ok. E por último, responsável e risco, que seriam os campos do usuário. Aqui estão criados em campo responsável e risco também, ok. Nesse layout aqui, nós teríamos uma EAP, né, na verdade uma nova estrutura, baseada então no local de obra, que seriam os pavimentos, né, como você criou. Aqui na figura a gente consegue até visualizar também. Seria o pavimento e o tipo de bloco. Perfeito?
E eu percebi também que você já cadastrou o volume dos blocos junto com a definição da unidade de cada um. Faltando aqui o bloco tipo B. Ah, deixa eu verificar qual é o tipo de bloco B. Seria o telhado, né? Ele também teria uma unidade de. Opa, também teria uma unidade de volume de bloco. Então ficou faltando só preencher ela aqui. Beleza? Ah, então, o requisito do modo 001, a princípio, foi criado corretamente, tendo o pavimento 1 até o 5 e a jardinagem. Lembrando só aqui que tem uma diferença dentro desse capítulo, que é quanto ao bloco do relógio, né? Ele é um dos blocos diferentes que vão ter características específicas para ele mesmo. Então, seria o nosso bloco. Desculpa, tá movimentando toda a tela, mas é mania. Seria o nosso bloco C, né? Aqui dentro do nosso pavimento. Ele estaria dentro da nossa. Opa, desculpa, não é essa. Estaria dentro do nosso pavimento 4. Aqui, o tipo C está dentro do pavimento 4. Perfeito. Então, voltando aos requisitos, o modo 001 ele foi criado corretamente. Então, aqui ele atende à nossa unidade. E se existe a estrutura de identificação, é a P por risco e responsável. Bom, aqui nossa estrutura, deixa eu verificar, você acabou criando ela sobre o padrão. Aqui não é interessante você fazer isso, é interessante sempre você criar uma nova, certo? Então, você criar pelos filtros da estrutura ou criar uma nova do zero. Por quê? Essa estrutura inicial ela vai servir para você ver quais são essas informações de atividade, de pacote de entrega que você está definindo desde o início. Então, agora, se você quiser voltar e ver um modo cru, de certa maneira, do seu projeto, você não consegue, porque você só tem um único modo aqui, que seria esse da pavimentação barra construção que você criou, entendeu? Então, aqui uma dica quando você for trabalhar, provavelmente, com outros projetos, não alterar o padrão, certo? Você mantém ele, deixa ele lá como seu modo zero, para que se algum dia você queira visualizar todo tipo de informações, linhas que você criou, você tenha em um lugar só, certo? Desse jeito aqui ele acaba ficando agrupado pelos tipos de blocos. E aí, uma das maneiras que a gente tem para resolver isso seria tentando importar o modo ou você criar um novo arquivo, porque esse modo padrão a gente não tem como ele restaurar ainda dentro do espaço. Então, se você reparar aqui, não tem como a gente voltar esse modo. Ele acaba se perdendo. Então, voltando. Então, Bruno, aqui voltando, então, a gente vai voltar para o requisito número 6, que é, na verdade, o 7, que seria o modo 005, classificação por risco responsável. Abrindo seu projeto aqui, eu vi que você criou o modo 005, mas na verdade ele não está agrupado pelo risco e o seu responsável também não está preenchido. Primeira coisa, o nosso campo de risco aqui, ele vai ser um campo onde nós vamos deixar pré-definido os valores dele. Ou seja, você clica duas vezes sobre ele, vem aqui no valores e você consegue definir quais são os valores que vão ser permitidos preencher dentro dele. Então aqui no caso você botou manualmente um, 2, 3, mas seria a ideia colocar deixar classificado nível baixo, médio ou alto, beleza? E o campo de responsável você tem que preencher, beleza? No nosso livro, inclusive, a gente deixa pré-definido aqui quem vai ficar com cada atividade, certo? Dentro desses acessos que você permitiu, ok? Então você pode ir dividindo lá as atividades dentro das pessoas que você já tem os nomes. Após isso, vou fazer uma simulação aqui, colocar alguns nomes aleatórios. Por quê? Você não criou uma EAP que pudesse classificar pelo responsável. Então a ideia seria o quê? Você, depois que tivesse definido, preenchido esses dois campos, você teria aqui uma nova estrutura analítica, uma WBS, onde você vem aqui em criar pelos campos de uma estrutura, e aqui você insere os campos que você quer fazer esse agrupamento. Nesse modo 005 seria uma EAP por risco e responsável. Então nós deveríamos utilizar esses dois campos, risco e responsável.
Aqui, utilizando essa setinha do lado, você consegue definir o nível de prioridade, certo? Então, no caso aqui, o risco viria primeiro. E você tem essas duas opções. Uma é atualizar o nome das fases. Toda vez que você atualizar esse preenchimento aqui desses campos, e você mandar atualizar sua EAP, ela vai atualizar automaticamente o nomezinho de cima. Então é interessante deixar ele marcado. O segundo seria resumir. No caso, ele pegaria o nome aqui responsável, iria botar um hífen e depois o risco. Se você deixar ele resumido, ele vai aparecer só o nome do responsável e depois só o risco. É interessante também, mas aqui seria mais graficamente, né? Então vamos aqui apertar OK. Hum, Ah, tá, ok. É que o código que eu estava definindo aqui já tinha com esse mesmo código. Ele está me dando um problema. Ok. Agora que eu deixei aqui. Wait. Pronto. Agora os que eu defini, se reparar aqui, ele está vindo por nível de risco operacional. No caso, como só era o número, tá vindo só um, né? E o segundo seria o risco junto com o responsável. Aqui está aquela opção ativada do Resolve. Vou fazer uma simulação aqui. Vou deixar agora ele com o nome resumido, para você ver a diferença. Agora, no nome resumido, ele aparece na primeira camada, que é a nossa prioridade, o risco, e na segunda, só o responsável, entendeu? E abaixo, a fase em que ele foi, é, em que ele estava, né, alocado. Então, aqui no nosso modo 005, a ideia era que você criasse um modo 005 com esses campos, mas também essa nova estrutura analítica aqui, com agrupamento por risco e responsável. Lembrando de novo que o campo de risco ele vai ser um campo pré-definido com os valores e o campo de responsável vai ser distribuído conforme os nomes que a gente já tem associado aos usuários de equipe, como Daniel, Jonathan e Luz, ok? Então aqui nesse requisito número 5, o layout 005 ele existe, tá? Mas ele não foi utilizada a EAP o risco responsável, ok? Então aqui na verdade está em falta e aqui eu vou colocar que sim, que ela existe, mas que ela tá, na verdade, vai ficar em atenção, porque ela não está utilizando a EAP o risco irresponsável, ok? Então, no nosso módulo 5, a gente vai utilizar essa EAP que eu acabei de explicar como é que cria dentro dele. E depois disso, lembrando, depois que você preencher tudo, que você criar a sua nova AWS, que aqui no caso eu chamo de estrutura 2, mas você vai definir o nome em código certinho, você vem, enganche, layout e salva ela novamente como um novo modo 005. Depois disso, toda vez que você for navegar entre o modo 01 e o modo 05, ele já vai ativar diretamente a estrutura que você definiu para ela. Entendeu? Por aqui, ó. Tá? Você viu, né, que quando eu acabei mudando entre o 1 e o 5, ele volta para a estrutura por fragmentos. Então, quando eu estiver no modo 005, eu aplico a estrutura 2, que é a minha de risco e responsável, e salvo como o modo atual. Então, agora, quando eu navegar entre o modo 01 e o modo 05, ele já traz essa estrutura aplicável. Beleza? Voltando então aos requisitos, ficou faltando a AP, por risco responsável. O modo 005 eu botei de função porque ele não está utilizando aqui a nossa AP, mas os campos eles foram criados conforme o caderno. E agora os usuários cadastrados, o diretor, cliente e equipe de serviço. Entrando aqui nas configurações, Group Work. Aqui a gente tem o diretor, o cliente, o usuário de equipe, e você definiu o Daniel, Jonathan e Lucy também. Vou abrir o caderno. Então aqui nós teríamos esses usuários. Seria o diretor, o cliente, o usuário de equipe. E os três individuais, seria o Daniel, Jonathan e Lucy, como você criou mesmo. Aqui você definiu as senhas. E legal, eu achei interessante que você criou um campo caso visível da senha, né? Isso é legal para controle. Mas toma cuidado, porque se a ideia fosse proteger o usuário, você tem que proteger a visualização desse modo aqui para que nenhuma pessoa além de você tenha acesso. Senão qualquer uma pessoa pode ver as senhas dos outros e acabar entrando e alterar por ele, entendeu? Então aqui, bem legal para
poder identificar, fica mais fácil, mas tomar esse cuidado se for usar um projeto real, né? Onde você quer limitar o acesso. E aqui nós temos também os tipos de acesso. Então, eu vou verificar aqui, ó, segurando o Ctrl, eu consigo abrir uma nova janela, eu preciso fechar aquela que eu estava anteriormente. Então, o administrador, ele aqui vai ter o direito de administrador, ou seja, direito total. No caso, o nosso diretor aqui, que você está chamando como nome, ele teria que ter acesso total. Seria o mesmo acesso do administrador. Você não precisaria ter necessariamente criado aqui um diretor, um direito de acesso do diretor, que ele já seria o nosso próprio administrador do projeto. Vou até abrir aqui no caderno, porque ele diz isso, né? Seria o acesso administrativo total. Então, o diretor, você não precisa ter criado um perfil de acesso. Agora, para o cliente, por exemplo, seria um tipo de acesso somente de leitura, sem permissão para visualizar ou alterar os vários perfis. Então, entrando aqui na configuração do cliente, eu consigo visualizar que você definiu aqui apenas visualização, perfeito, apenas visualização. Aqui está escondido os outros usuários, ele pode ver apenas ele mesmo. Legal. AWS, apenas visualização, visualização, ok, ok. Perfeito. Então, o perfil do cliente foi criado corretamente. Ele apenas visualiza as informações e é limitado a projeto, né? Não consegue ter as configurações de usuários. Indo para o próximo, nós teríamos o usuário de equipe, que ele teria acesso geral, exceto a informação de usuário e perfil. Então, a ideia seria que ele conseguisse editar nosso projeto, as informações do nosso projeto, mas que não conseguisse visualizar os perfis. Clique em cliente. Então, os usuários aqui, ele está com o direito a completo, então já está errado, apesar de você ter escondido, né? Então, funcionou, mas a ideia é que você também bloqueie aqui para ele apenas visualizar. Ele não vai conseguir editar nada do jeito que você colocou, mas como você tem que esconder aqui manualmente, se você criar um novo perfil, provavelmente ele vai conseguir alterar, se você esquecer de esconder. Então aqui é interessante sempre deixar também apenas visualização, que mesmo que ele consiga visualizar algum outro, ele não vai conseguir editar. Então seria users, e todos os outros ele teria acesso para edição. Ok, beleza. Então ficou faltando só. Na verdade, não ficou faltando, porque vai funcionar, mas essa observação que ele teria que só visualizar também. E por último, seriam os três usuários, eles teriam o meu perfil do usuário de equipe. Então, perfeito. Você não precisaria criar um perfil de acesso para eles, eles usariam o mesmo usuário de equipe. Agora, voltando lá, quero confirmar só se está configurado desse jeito. Então, aqui o Daniel, o Jonathan e a Lucy estão como usuário de equipe, o usuário de equipe está como usuário de equipe, a gente com o perfil de acesso de cliente, e aqui o seu diretor está como administrador. Ah, beleza. Você criou lá o perfil de acesso do diretor, mas não chegou a definir nada, então ficou como administrador mesmo. Perfeito. Então, aqui nosso requisito de criação dos usuários também foi atendido e os perfis extras também foram cadastrados. Aqui eu então encerro essa validação. Se ficar alguma dúvida, basta perguntar lá pelo grupo do Telegram ou algum dos tutores que a gente tenta ajudar você, beleza? Espero ter ajudado. Valeu.